Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre a configuração básica do roteador TP-Link. Então beleza pessoal, no último vídeo sobre roteadores falamos do roteador D-Link. Então hoje a proposta do vídeo é mostrar a configuração básica de um roteador da marca TP-Link. Essa marca também é muito comum de se encontrar em residências. Então, para quem não conhece o Projeto Root, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso canal no YouTube. Então é youtube.com/Projeto Root. Quem não é inscrito, por favor, clique em inscreva-se para acompanhar os vídeos do canal. O canal também tem um site que é o projetoroot.com.br, onde nós postamos algumas notícias sobre o canal e algumas informações adicionais do nosso conteúdo. Dentro do nosso site vocês vão encontrar tanto a parte de vídeo como também o nosso novo lançamento, que é o podcast do Projeto Root. Ao clicar em episódios do podcast, vocês vão ser direcionados para os nossos episódios. Também ainda possuímos uma wiki. Essa wiki tem como propósito de trazer mais conteúdos adicionais sobre os nossos vídeos. Então nessa wiki você pode encontrar todo o nosso conteúdo em texto e também algumas dicas a mais. Então, para quem não conhece, a wiki do Projeto Root é wiki.projetoroot.com.br e nela você vai encontrar as páginas sobre os nossos conteúdos. Então, clicando em Veja todas as páginas, você será direcionado para um link onde contém toda a nossa biblioteca de informações. Nesta biblioteca vocês vão encontrar materiais relacionados aos vídeos já publicados e alguns extras adicionais aí que nós colocamos na wiki do Projeto Root. Vamos agora ao vídeo sobre configuração básica do roteador TP-Link. Então beleza pessoal, essa aqui é a página oficial da TP-Link, então é www.tp-link.com.br e dentro dela nós temos o link para os emuladores. Então colocando /emulators.html, vocês serão direcionados para a página de emuladores. Este emulador é uma interface web virtual onde você pode programar o firmware do seu produto TP-Link. Para detalhes sobre características e especificações de produtos em especial, favor utilizar a ferramenta de busca e vá para a página do produto. Então, essa aqui são as informações da página da TP-Link, onde é possível fazer a emulação, como nós já vimos no vídeo sobre configurações do roteador D-Link. O propósito deste site da TP-Link é o mesmo do site da D-Link, com um diferencial que a TP-Link ela fornece muito mais conteúdo em relação aos seus produtos, não somente a parte de emuladores. Então dentro dessa página é possível consultar o RMA, consultar a garantia, consultar as políticas do RMA, entre outras informações sobre o seu produto. Dentro da categoria de emuladores, nós temos as categorias aqui de residencial, empresarial e provedores. Cada uma dessas categorias são relacionados aos tipos de produtos que a TP-Link fornece. No nosso caso, eu vou mostrar para vocês agora um produto residencial e aí eu posso selecionar aqui qual tipo de equipamento residencial. Eu tenho roteadores Wi-Fi, modems e gateways, expansão de rede, casa conectada, adaptadores e acessórios. No caso aqui seriam roteadores Wi-Fi, então eu vou selecionar aqui e vou clicar em procurar. Notem que ao fazer a pesquisa ele lista então alguns modelos. Basicamente o modelo que nós vamos utilizar ele se repete para quase todos os modelos que a TP-Link fornece. Então, uma vez que visto este vídeo com um determinado produto da TP-Link, vocês podem replicar as configurações em determinados produtos diferentes, uma vez que a interface gráfica deles se permanece a mesma, mudando poucas configurações dependendo do tipo de produto e atividade desse produto. Dentro da lista de roteadores Wi-Fi, eu vou escolher um que eu tenho na minha frente, que é o TLWR941ND. Este equipamento é o mesmo que eu utilizo para fazer a minha conexão Wi-Fi residencial. Então eu vou selecionar o produto TLWR941ND e ele vai ser redirecionado para a página de configuração deste produto. Como a TP-Link fornece diversas versões do mesmo hardware, então notem que antes de fazer o direcionamento,
ele ainda pergunta qual a versão do hardware que eu quero abrir. Então notem que todos os listados são o TLWR941ND. A versão do hardware vai mudar apenas lá no último, que é a versão 6, os anteriores é a 5. E aqui nós temos as versões de firmware. Então nós temos aqui 13.01.05, 13.07.09, 13.11.29, 15.03.12. Dependendo do firmware, então pode ser que tenha alguma opção diferente entre eles. Mas em tese todo o software da TP-Link ele permanece com a mesma característica de configuração básica. Notem ainda que eu tenho a possibilidade de escolher entre o idioma inglês e o português no caso deste 941 versão 5 com o firmware 13.11.29. Então mudando apenas o idioma. Eu posso selecionar aqui tanto o inglês como o português e eu vou ser direcionado para a mesma página. Eu vou selecionar o inglês porque é o mais frequente encontrado aí nos equipamentos, tá? Então muda apenas a tradução, ok? Então vamos selecionar aqui 941 ND e na versão 5 com o firmware 13.01.05. Vou clicar nele e ele então vai carregar a tela de configuração deste dispositivo. Então nessa tela inicial nós temos aqui as informações do dispositivo. Essa tela é mais um overview do dispositivo, então elas apenas informam vocês quais as configurações atuais, além de informar o firmware, a versão do hardware, o endereço IP que o produto se encontra e as configurações de Wi-Fi. Então essa tela é apenas um informativo, é um status, né? Como o próprio nome lá em cima já diz, status, e aí ele traz todas as informações do dispositivo. Isso na parte central da página. Lembrando, tanto o firmware da D-Link como o da TP-Link, eles possuem as características bem semelhantes em comparação às suas configurações. Todas as configurações que eu for falar aqui nesse software da TP-Link, ele pode ser aplicado a D-Link e outras tantas marcas que tem no mercado. Essa página, ela consta na parte central, as partes onde tem, nesse caso, a parte de informações. No canto esquerdo, nós temos os menus de acesso às configurações e no canto direito eu tenho então as informações das opções selecionadas. Então nesse caso, como eu estou na página de status, o meu canto direito reflete apenas um ajuda. Notando que na barra superior, onde tem o logotipo da TP-Link, a marca TP-Link, eu tenho ali qual é o equipamento que eu estou utilizando. Então nesse caso, eu estou simulando, estou emulando um 300M Wireless N Network, modelo TL940/TL941ND. Então lembrando, esse aqui é o software que funciona tanto na versão 940 como na 941. Então, como eu comentei, a primeira opção é o status, a segunda opção é o Quick Setup, ou seja, é uma configuração que ele vai te solicitando informações. Então eu vou clicar nela apenas para mostrar para vocês. Então Quick Setup, ele vai perguntar qual é o tipo de conexão que eu tenho à minha rede internet. Quando eu falo em conexões WAN, eu estou tratando de internet, ou seja, uma conexão externa. Então, nesse caso aqui, ele está me perguntando, ele está solicitando qual é o tipo de conexão com a minha rede WAN. Qual é o tipo? É wireless? Então, né, eu posso clicar em Next. Ele vai solicitar as informações de WAN. No caso, como eu estou utilizando um emulador, essas opções elas não estão disponíveis na versão de emulação. Pouco são utilizadas na verdade, então eu vou mostrar para vocês, como eu mostrei no D-Link, eu vou mostrar a configuração inicial e básica. O Quick Setup ele não é muito utilizado. Aqui eu tenho a opção de WPS. WPS é um botão no teu hardware, então é um botão que vai ficar na parte externa do roteador e ele é identificado ou pela sigla WPS ou por um sinal como se fosse um sinal de reciclagem, aquelas setinhas fazendo a curva. E o que é o WPS? É o Wi-Fi Protect Setup. O WPS é uma função via hardware para quando tu não quer informar a tua senha Wi-Fi. Então tu pressiona aquele botão e aí o dispositivo que for conectar, ao invés de solicitar a senha, ele vai conectar o teu roteador. Isso
é uma funcionalidade interessante do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista da segurança ela é uma falha, uma vez que ao pressionar esse botão, todo equipamento que tiver em uma área que o teu Wi-Fi seja detectado pode conectar na tua rede sem fio. Então não é uma função muito bem vista para quem cuida da segurança da informação. Geralmente esse botão ele é desativado via software através da opção de disable, ou então muitas vezes ele é removido do firmware por pessoas mais avançadas. Então é possível ainda remover essa opção do firmware. Tá? Não é o intuito desse vídeo mostrar essa opção, mas existe sim a possibilidade de desativar isso via firmware. Então em Network, aqui sim eu posso configurar tanto a minha WAN quanto a minha LAN. Tá? Então a minha WAN aqui nesse caso, se eu tiver um roteador em casa ligado num modem, geralmente ele vai estar conectado por IP dinâmico. Então eu tenho a minha operadora que fornece um modem, e esse modem, se não tiver o Wi-Fi, eu posso então conectar via cabo no meu roteador. Eu posso utilizar ele por Dynamic IP, que seria, né, o IP dinâmico. Ou eu ainda posso especificar o endereço IP caso eu tenha acesso a esses endereços fornecidos pela operadora. O mais comum é encontrar em IP dinâmico. Na opção de IP dinâmico, eu vou verificar que nesse caso, no ambiente de emulação, ele está 0.0.0. Tá? Então todas as configurações aqui relacionadas ao IP, máscara de rede e gateway estão 000. Porque ele não está ligado fisicamente a um equipamento, e sim apenas a um ambiente de emulação. Se ele tivesse ligado em um modem da operadora ou um outro roteador, e ele estivesse configurado para distribuir endereço IP, esse equipamento, no meu roteador eu teria aqui acesso ao IP que ele pegou desse equipamento, o IP que foi sorteado para o meu roteador. Então no caso aqui não tem nenhum IP, então provavelmente no equipamento de vocês pode aparecer um endereço aqui, e esse é o endereço que chegou no roteador. Então toda máquina que conectar na rede Wi-Fi do teu roteador de TP-Link, ele vai fazer um NAT, que é uma funcionalidade de uma rede. O NAT é uma delas, que é a tradução de endereços IPs de uma rede externa para uma rede interna. Tá? Simplificando, tá, gente? Então o intuito aqui não é falar sobre NAT e nem regras e nem a parte mais lógica de uma rede. Então é só mostrar para vocês a configuração básica. Então ainda aqui nessa tela eu tenho aqui o meu MTU. Eu posso configurar, o padrão é estar em 1500, então se não há necessidade não mexa. Aqui eu ainda tenho a opção de configurar manualmente os meus servidores de DNS, então notem que ele já vem desmarcado e ele vem 000 no caso, tá? Mas ele tá para pegar via DHCP. Então no caso eu posso especificar um endereço DNS aqui primário e um secundário diferente do que a operadora, por determinação do range de endereçamento IP, fornece. Poderia ainda marcar aqui e colocar os endereços que eu achasse necessário aqui, tá? Deixando essa opção marcada. Tenho ainda o hostname do meu roteador, o nome que vai identificar ele na rede. Hostname tá TL-WR941ND. Eu poderia colocar um nome que eu desejasse. Uma medida de segurança é não identificar muito o teu equipamento, tá? Então pode colocar ali meu roteador e tal, mas tentar não identificar tanto quanto está aqui. Aqui é exibido tanto o modelo dele quanto a marca. Então o que pode acontecer de perigo? Se o teu equipamento tiver uma vulnerabilidade, um atacante pode facilmente identificar através do nome do teu equipamento. Não que ele não vá identificar de outras maneiras, mas dessa maneira, tu já informando qual é o modelo que tu tem do equipamento, fica muito mais fácil o trabalho para o atacante. Não é uma medida muito segura identificar o teu equipamento dessa maneira. Tu pode botar aí o roteador 1, roteador 2, meu roteador da minha casa, mas evitar colocar o nome completo do teu equipamento, tá? Isso aí é uma questão um pouco mais de segurança, mas ajuda um pouquinho. Logo abaixo ainda tenho a opção de salvar. Nesse caso, como eu estou novamente em ambiente de simulação, o salvar não vai funcionar. Eu tenho a opção aqui no canto esquerdo de Mac Clone. Isso aqui é utilizado quando tu tem equipamentos
de conexão à internet do estilo Cable Modem, onde antigamente era utilizado apenas um endereço IP, então tu tinha que clonar o endereço MAC da tua placa de rede para que o teu equipamento, o teu roteador pudesse distribuir endereçamento IP válido para as tuas máquinas navegarem. Então o provedor bloqueava quando tinha mais de um equipamento conectado na mesma rede. Então hoje em dia já não é mais utilizado, mas eventualmente é necessário utilizar essa opção. Então o provedor aí bloqueia apenas para um equipamento conectar, então tu pode fazer um clone de MAC aqui do teu computador que já está conectado, e aí o teu roteador fica como se fosse o teu computador conectado no provedor. Logo abaixo aqui, o canto esquerdo, eu tenho a configuração da LAN. Aqui sim é a configuração da minha rede local. Então notem que eu tenho aqui o endereço MAC do meu roteador. Então o roteador ele tem uma interface de rede por cabo, e essa interface ela recebe o endereço MAC, assim como o Wi-Fi. O Wi-Fi também tem o endereço MAC. Qualquer equipamento que tenha uma interface de rede, necessariamente ele tem que ter um endereço MAC, que é como se fosse um RG da placa de rede, né, da interface de rede. Então nesse caso aqui eu tenho o meu endereço MAC, eu tenho aqui também o meu IP de administração do meu roteador. Então lembrando que por padrão o TP-Link funciona com o IP 192.168.0.1 e a máscara de subrede é um /24 que é 255.255.255.0. Eu poderia utilizar um /8, um /16 ou uma outra máscara que eu achar necessário, tá? Então eu posso quebrar por VLSM o meu roteador, tá? Não é o caso, porque vocês vão utilizar ele da maneira mais simples possível. Eu poderia escolher um outro endereço IP, eu poderia ter o meu roteador com um IP final 255. Não, 255 eu não posso. 255 nunca vou poder utilizar num /24 como endereço válido. Utilizar então como 254. Eu poderia utilizar 192.168.0.254 como endereço do meu roteador. Tá? Dessa maneira eu vou alterar então o meu gateway padrão para as minhas máquinas que estão conectadas. Ao invés de conectar no gateway 192.168.0.1, elas vão conectar-se ao IP 192.168.0.254. Então ainda temos aqui o IGMP Proxy. Isso aqui é utilizado para quem assiste TV. Então tem alguns recursos para conexões com Smart TVs, e esse IGMP é um protocolo de proxy para fazer a funcionalidade de algumas Smart TVs. Então ele vem habilitado por padrão, podem deixar habilitado. E vocês vão clicar em Save, tá? Fazendo essa modificação aqui, se quiserem, tá? Agora a parte que mais interessa, já que é um roteador Wi-Fi, né, o wireless, é justamente a configuração de wireless. Então clicando em wireless, nós vamos ser direcionados para a configuração da rede Wi-Fi. E notem que por padrão ele já vem com um SSID. Eu já expliquei no vídeo sobre o D-Link que o SSID é o nome da tua rede. Então o SSID ele é o nome que vai ser espalhado para o broadcast para todas as máquinas que forem verificar uma conexão de Wi-Fi. Então quando ele faz a busca por redes Wi-Fi, ele busca um SSID, que é aquele nome da Wi-Fi que é listado para vocês. Quando ele faz essa pesquisa, ele mostra esse valor que está configurado aqui. Então eu posso colocar aqui o nome da minha rede Wi-Fi como qualquer nome que eu queira colocar. Então aqui não tem uma restrição. É claro que pelo mesmo motivo do roteador, eu informar a marca e o modelo do meu equipamento não é uma opção muito segura, embora ele aceite. Tá? Então aqui não existe essa restrição, mas eu poderia colocar um nome que não identificasse o meu equipamento. Isso ajudaria na segurança da informação. Ainda tenho a região. Então aqui eu tô, no caso, ele está com firmware em inglês e ele necessariamente ele vem selecionado o idioma, no caso inglês, e vem com United States, ou seja, ele está nos Estados Unidos. Então aqui eu posso selecionar o país onde vai veicular essa minha rede Wi-Fi. Então no caso, para que eu entre nos conformes da Anatel, eu necessariamente preciso escolher a opção de Brasil. Isso está associado ao range de canais que o teu roteador vai exibir. Então se eu selecionar a Bolívia,
ele vai listar os canais que são permitidos na Bolívia. Logicamente, se eu selecionar o Brasil, os canais que são permitidos pela Anatel de serem utilizados. É muito importante que se utilize a opção de Brasil, tá, gente? Então, não selecione outro país aqui, porque pode prejudicar algum outro equipamento que está à sua volta, tá? Então, selecione Brasil e aqui sim eu posso escolher o modo. Então, aqui eu tenho, da mesma maneira que eu expliquei lá no vídeo do D-Link, eu tenho os modos de operação do meu roteador. Então, eu tenho apenas 11B, 11G, 11N, o BG Mixed e o BGN Mixed. Ou seja, então eu tenho desde os padrões mais antigos de Wi-Fi até os padrões mais recentes de Wi-Fi. Se eu quero que tanto dispositivos antigos como novos se conectem à minha rede Wi-Fi, eu vou selecionar a última opção, que é 11, que é o padrão 802.11, BGN no modo Mixed, ou seja, eu aceito tanto o B, quanto o G, quanto o N. Então, se eu selecionar apenas um deles, como o nome diz, apenas algum deles vai conectar. Então, eu preciso selecionar essa última opção caso eu queira ter compatibilidade tanto com equipamentos antigos quanto com mais recentes. Feito isso, então, agora eu tenho a opção de canal. Então, aqui no canal, eu tenho a largura de canal. A minha largura de canal ela pode ser em alto, que é automático, 20 MHz ou 40 MHz. Então isso é a largura que o meu canal vai percorrer. Então quando eu tenho um canal, ele tem o tamanho alto, né, que ele vai identificar a largura, o que é o mais padrão de ser encontrado, ou eu posso selecionar em 20 MHz ou 40 MHz. Então aqui aconselho a deixar em alto, porque equipamentos podem não funcionar caso tu selecione uma frequência que ele não suporta. Nesse caso, o canal sim, o canal eu posso escolher que melhor se adequa à minha área. Então quando eu falo área, eu falo a vizinhança, ou ao prédio, ou a própria residência. Daqui a pouco tu tem mais de um equipamento na mesma residência, e um roteador pode interferir na conexão do outro. Por quê? Porque quando tu tem um equipamento conectado por cabo, o meio físico de acesso aos equipamentos é o par metálico, que é o cabo de rede. Agora, quando tu tem um equipamento que é Wi-Fi, ou seja, ele é sem fio, qual é o meio que ele se propaga? O ar. Então, o ar ele tem uma limitação, e essa limitação é em canais onde todos podem se comunicarem. Então, quando eu tenho uma conexão Wi-Fi e ele está, por exemplo, no canal 1, eu estou limitando a minha conexão ao canal 1. Quando eu estou no canal 2, ao canal 2, assim até o 13, que é o máximo permitido pela Anatel no Brasil. Por isso a importância de selecionar o Brasil. Em alguns modelos vocês vão ter mais canais em alguns locais, mas nesse caso do simulador aqui, eu troquei aqui para alguns países e aqui ele continua o mesmo. Mas notem que eu selecionei Japão e ele só vai até o 11. Então, necessariamente, o país que vocês escolherem aqui vai interferir no número de canais. Então, já Mônaco também é 13 canais. Necessariamente tem que escolher os canais corretos, tá? Então, eu tenho aqui no Brasil do alto ao 13. Então, alto, o que é o alto? O alto ele vai fazer um survey discovery, ele vai fazer uma análise do espectro da tua rede Wi-Fi e vai pré-selecionar o canal que melhor se adequa à tua região. Então, se por acaso tu tiveres em uma região que tem muitas pessoas conectadas no canal 1, provavelmente se tu colocar em alto, ele vai te jogar lá para o canal 6. Os canais que não sofrem interferências são o 1, o 6 e o 13, que eles são bem distantes. Entre eles, existe uma diferença muito pequena de um canal para o outro. Por exemplo, do 6 para o 7, a diferença é muito pouca, em termos de 20 MHz ou 40 MHz, que foi o que nós visualizamos aqui nessa opção. Se eu quero me distanciar de uma rede sem fio, então eu vou procurar um canal mais espaçado de uma rede sem fio que já exista. Então, se o meu vizinho utiliza no canal 1, eu vou optar então utilizar o 6
ou de repente o 12, o 13, para ficar bem afastado da comunicação que o meu vizinho tem. Esse aqui é um dos motivos pelo qual a maioria das pessoas tem problema de rede sem fio e não sabe. Geralmente o vizinho está usando o canal 1 e a pessoa também está usando o canal 1 e o outro vizinho também está usando o canal 1. Então 3 equipamentos de redes distintas estão utilizando o mesmo canal para trafegar informações. Então um atrapalha no sinal do outro. Com isso, o que acontece? Chega um momento que, se tiver muitos equipamentos no mesmo canal, um vai derrubar o outro. Por motivos de segurança e por compatibilidade e acessibilidade, escolha um canal mais afastado aí do seu vizinho, tá ok, gente? Feito isso, então eu ainda tenho aqui a taxa de TX. Então aqui eu posso escolher entre o máximo e o mínimo suportado pelo equipamento. E, geralmente ele vai variar entre 6 megabits, que é uma velocidade muito lenta nos dias atuais. Não é nem um pouco aconselhável utilizar esse tamanho, essa largura de megabits. Eu aconselho a utilizar aí sempre a maior, porque se o teu equipamento suporta uma comunicação com maior capacidade, não há necessidade de tu diminuir, a não ser que tu tenha um caso muito específico para diminuir essa velocidade. Então, um exemplo é tu ter um equipamento muito antigo na tua residência e tu precisa conectar na Wi-Fi, só que ele não consegue se comunicar com o teu roteador porque o teu roteador trafega numa velocidade e esse equipamento numa muito inferior a ele. Então, necessariamente tu tem que diminuir essa velocidade. Caso contrário, permaneçam sempre na máxima para te dar mais, para ter mais vazão na hora de trafegar as informações. Feito isso, então nós vamos clicar em Save. Tá? Essas informações aqui, elas estão relacionadas a habilitar o Wi-Fi, a habilitar o envio do SSID. Então, se eu não quiser enviar o meu SSID, eu desmarco essa opção e aí, quando salvar, ninguém vai conseguir enxergar o nome da minha rede sem fio. Eu vou precisar necessariamente digitar o nome da minha rede sem fio. Isso também é utilizado como um artifício da segurança da informação, porque se ninguém sabe o nome da minha rede sem fio, ela fica como rede oculta e aí a pessoa tem que digitar o nome da rede. Então isso também é uma segurança aí para quem quer de repente ocultar a sua rede sem fio. Então nesse caso aqui eu posso habilitar, é o padrão, é o que vem habilitado, e aqui também eu posso habilitar o WDS. Notem que eu falei sobre o WPS e o WDS agora. O WPS é aquele botão físico no hardware do teu roteador. Já o WDS é uma característica do teu roteador que ele pode conectar-se em outro roteador através da rede sem fio, fazendo então o que a gente chama de ampliar o sinal. Ele vai se conectar a uma rede sem fio e vai enviar uma rede sem fio à frente. Então ele faz o que a gente chama de ampliação de sinal do Wi-Fi. Então, se tu tem uma residência muito ampla, o que é comum se colocar? Tu coloca repetidores. Então tu pega um equipamento, conecta via Wi-Fi na tua própria rede e repete aquele sinal à frente. Então aquele equipamento ele passa a ser um WDS, ele é um repetidor. Hoje em dia é muito comum encontrar na internet repetidores de internet, né, de rede sem fio. Então essa é a funcionalidade que faz o repetidor funcionar, é o WDS, diferentemente da WPS, que é o botão físico para a senha do Wi-Fi. Aqui eu estou habilitando o WDS se eu quiser fazer com que o meu roteador se torne um repetidor de sinal. No caso aqui eu não preciso habilitar, eu vou clicar em salvar e ele vai salvar essas informações. Já na parte de segurança, então o Wireless Security, aqui sim eu vou escolher o tipo de segurança que eu vou atribuir à minha rede sem fio. Então quando a gente vai em algum local que a gente pede a senha do Wi-Fi, é aqui que eu configuro ela. Então eu tenho desde a opção desabilitado, ou seja, a minha rede Wi-Fi ela fica sem senha. Então eu vou clicar na minha rede Wi-Fi e ela vai automaticamente conectar, não vai pedir uma senha. Essa é uma opção que não é muito segura se tu quer então ter um controle da tua rede. Senão qualquer pessoa que chegar nas proximidades pode conectar e usar a tua internet ou a tua rede e fazer algum tipo de utilização indevida. Caso tu queira dar um pouco mais de segurança, tu vai cadastrar uma senha, tu vai digitar uma senha. Então como é que tu configura essa senha? Tu vai escolher entre 3
perfis que existem hoje aqui, tá? Nos roteadores. Nós temos aqui WPA, WPA2 Personal, então aqui ele já está marcado como recomendado, inclusive no firmware da TP-Link é a primeira opção. Nós temos ainda aqui WPA, WPA2 Enterprise, então aqui ele é para uso empresarial, então não é o nosso caso. E nós temos aqui o último, que é o App. Esse aqui ele já não deveria nem estar mais nos firmwares já dos equipamentos, porque ele é uma versão muito arcaica de segurança, então ele não protege a tua rede. Facilmente é quebrado esse tipo de acesso aqui. Essa senha que é cadastrada aqui é facilmente quebrada hoje em dia, então não aconselho a utilizar esse tipo aqui de criptografia no teu roteador. Aqui nos sobra, então, no caso de residencial, é o WPA/WPA2 Personal. E dentro dessas opções nós temos aqui WPA2 PSK, nós temos WPA PSK e automático. Eu recomendo WPA2 PSK, Wireless Password, né? Então eu vou configurar uma senha para esse roteador. Aqui no caso eu tenho já selecionado a senha 1234567. Lembrando, aqui eu posso utilizar entre 8 e 63 caracteres, entre hexadecimais e caracteres ASCII 2, tá? Então eu posso colocar tanto letras, quanto números, quanto símbolos. Quanto mais segura for a senha, mais difícil vai ser de digitar a senha nesse equipamento. Mas ao mesmo tempo tu vai ter mais segurança na tua rede, então não vai ser facilmente quebrada, tá? Então nós temos ali Group Key Update Period, né? Ou seja, o período que é utilizado em segundos para ele fazer uma atualização dessa chave que é estabelecida quando existe a conexão. Então quando existe uma conexão Wi-Fi, o teu equipamento, o teu computador, quando vai se conectar, ele vai estabelecer uma chave antes mesmo da autenticação, e essa chave ela é atualizada com o equipamento. Então ali a opção está 0 segundos e por padrão não é necessário mexer. Então eu tenho aqui o Wireless MAC Filter. Aqui essa opção ela serve para filtrar, ou seja, eu vou desabilitar a minha interface de Wi-Fi para o MAC cadastrado aqui. Todo MAC que tiver cadastrado aqui eu posso permitir ou negar. Então notem que eu tenho Deny ou Allow para especificar se eu vou permitir ou negar o acesso à minha rede Wi-Fi. Eu posso selecionar aqui e o status dele está habilitado, tá? No caso aqui, como modelo aqui, ele já vem um MAC cadastrado de modelo e ele está para permitir. Essa opção aqui é um pouco mais avançada, mas eu ainda posso utilizar ela no meu roteador. Eu ainda tenho aqui o Wireless Advanced. Essa opção aqui eu consigo configurar então a potência do meu equipamento. Se eu tenho por exemplo, um consultório ou um escritório que ele é pequeno e ele não necessita realmente de uma potência muito elevada para funcionar, o melhor seria restringir esse sinal entre o baixo, o médio ou no máximo o alto. Por quê? Porque eu posso evitar que a minha rede Wi-Fi fique lenta justamente por limitar o espectro da onde ela vai se espalhar. Então, se eu restringir, se eu trazer mais para próximo do meu equipamento o meu sinal Wi-Fi, o que vai acontecer? Menos interferência externa eu vou ter na minha rede sem fio. Então, se o teu escritório, se o teu consultório, a tua residência mesmo for pequena e um roteador ele atende a todas as peças da residência, então o ideal é que tu restrinja aí a amplitude do teu sinal. Então aqui ainda tem algumas configurações mais avançadas, não há necessidade de eu explicar nesse vídeo básico, tá? Então nessa opção aqui de avançado, né, não há necessidade de mexer. Essa parte da potência do Wi-Fi eu acho necessário, mas as demais aqui seriam mais avançadas, tá? Aqui eu tenho estatísticas então da minha rede Wi-Fi. Aqui eu consigo saber quanto trafegou na minha rede Wi-Fi. Nesse caso da simulação, como não trafegou nada, tá mostrando aqui 0. Não tem nenhuma estação conectada, tá? Se tivesse, ele iria mostrar aqui. Já na opção DHCP desse equipamento, eu consigo verificar quantos equipamentos estão conectados. No ambiente de simulação, eu não consigo fazer muitas configurações não, mas
Aqui eu consigo dizer que eu vou habilitar o meu serviço de DHCP e eu tenho um range de endereço. Ele começa no 100 e vai até o 199. E esse leasing que a gente chama, ele tem um tempo que é de 120 minutos. Então, se uma máquina conectar na minha rede sem fio, pegar o endereço IP, ele vai começar a pegar o IP 101, que é o primeiro. Então eu tenho do 100 até o 199. O primeiro que vai ser sorteado será o 101. E ele pode ficar por 120 minutos desconectados, que se ele voltar a conectar nesse intervalo, ele vai pegar o mesmo endereço IP. Caso ele passe desse tempo, então ele vai entrar num sorteio. Se o IP 101 estiver sendo utilizado, ele vai pegar o 102, 103 ou o IP que estiver disponível no momento. Essa opção aqui também é bem útil de se configurar. O padrão já é 120 minutos, mas eu posso colocar até 2.880 minutos, tá? Então o padrão já está aqui, 120 minutos é o padrão, mas eu posso utilizar até 2.880. O gateway padrão das máquinas. Então esse gateway padrão aqui vai estar associado ao endereço IP do meu roteador. Então se o meu roteador tiver o IP 192.168.0.254, o gateway das máquinas tem que ser 254, senão elas não vão navegar na internet. Então cuidem quando forem configurar o endereço IP para que o gateway padrão esteja o mesmo endereço IP do roteador. Caso contrário, as máquinas conectarem na Wi-Fi não vão navegar na internet, né? Ou na Wi-Fi ou por cabo também, né? Por cabo, porque ele vai pegar deste equipamento. Aqui são configurações opcionais, tá? Tanto que o gateway está opcional aqui, mas é relevante comentar. Agora, o domínio padrão é opcional e os DNS também são opcionais, uma vez que ele vai pegar o DNS que a tua WAN tiver configurada. Então, caso eu queira atribuir outro DNS para as máquinas que vão conectar, eu posso atribuir por aqui. Caso contrário, ele vai pegar através da interface WAN. E no DHCP List ele vai mostrar os equipamentos que estão conectados, e aqui eu posso fazer uma reserva para endereços IPs. Então, se eu quiser fazer uma reserva para um equipamento, para que ele não sorteie um outro IP enquanto estiver desconectado, eu vou colocar aqui um nome para ele, vou clicar aqui em add new, vou colocar o MAC address para ele, vou colocar o endereço IP que eu quero reservar e vou salvar. E aí não importa se passou dos 120 ou quanto tempo for, que aquela máquina, quando conectar, sempre vai pegar o mesmo endereço IP. Dessa maneira aqui eu consigo restringir o sorteio de endereçamento IP para as máquinas pegarem sempre o mesmo IP caso eu queira, e deixar um range de DHCP para máquinas que eu não conheça. Então, passando agora para uma parte de segurança. Essa parte de segurança aqui, ela é bem básica, tá? Então aqui nós temos o firewall, a VPN e o ALG, tá? Então eu ainda consigo configurar o meu roteador para ele filtrar algumas entradas não interessantes. Então, por exemplo, eu posso habilitar o firewall dele, ou seja, eu posso bloquear tentativa de invasões no meu equipamento. Então essa é uma opção que geralmente por padrão ela vem tudo habilitada. Então notem que está tudo habilitado nessa opção. E aí, então eu posso desativar caso eu não tenha necessidade, ou caso eu tenha uma outra aplicação ou outro hardware que faça essa configuração aqui de segurança. Como o vídeo é um vídeo mais básico de configuração, essas são as principais operações que se devem fazer no equipamento. Fora isso, a única coisa que eu aconselho é fazer a troca da senha do equipamento, que por padrão ela vem com admin ou admin sem senha. Então, por padrão, o equipamento ele vem com uma senha bem simples para fazer o primeiro acesso, e aí sim, depois que tu fizer o primeiro acesso, tu pode vir aqui e alterar essa senha. Eu aconselho a vocês que alterem as senhas aí dos equipamentos. Por padrão, ele vem com uma senha muito simples e uma senha que está aí na maioria das tentativas de invasões, tá? Então alterem aí, por padrão é admin ou admin sem senha. Alterem aí para uma senha um pouco mais segura e cliquem em salvar. O propósito do vídeo é mostrar a configuração básica de um equipamento TP-Link. Como eu falei, essa aqui é uma configuração do TP-Link 940/941ND, mas ela pode ser aplicada a diversos modelos da TP-Link. Então muitas vezes tem telas um pouco diferentes, mas as funções e as opções
são essas, são a parte de rede WAN, a parte de rede LAN e a parte de rede Wi-Fi. O resto é feature, é configurações avançadas do equipamento, é configurações que são, ao ponto de vista de um usuário leigo, não são necessárias de se ter acesso, tá? Então, se tu quer simplesmente configurar um equipamento novo na tua residência, essas opções que eu mostrei são as principais para serem realizadas. Então, lembrando, eu preciso configurar o meu acesso à internet, que é na WAN. Então, se eu vir em Network, eu tenho a opção de WAN, eu preciso configurar ela. Eu preciso configurar a minha LAN caso eu queira trocar a rede padrão que já vem configurada no roteador. E depois, por último, eu preciso configurar a minha rede sem fio. Então, são 3 opções. Eu detalhei um pouco elas para que fique bem simples de vocês entenderem, mas são 3 coisas que vocês precisam fazer: se preocupar com a WAN, se preocupar com a LAN caso necessário e se preocupar com o Wi-Fi para fazer a configuração do nome da rede e a senha. O resto não precisa se preocupar se for para um uso residencial, tá? Se for para um uso corporativo, aí é outro departamento, é um outro vídeo que eu vou lançar futuramente. Mas para um acesso a uma internet Wi-Fi residencial, essas opções aí estão simples de serem realizadas e são bem tranquilas aí de se entender em outros equipamentos também. Por isso eu tentei detalhar um pouco mais para que vocês possam pegar esse vídeo e aplicar talvez num modelo que seja uma telinha diferente, mas as funcionalidades são essas aí que vocês têm que se preocupar, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu!